Você não está esperando à toa. Deus está trabalhando na sua situação. Muitas vezes você olha para o seu cenário atual, para a sua situação atual e pergunta: mas será que mesmo tem alguma coisa acontecendo por trás disso? Será mesmo que vai ter um resultado por trás disso que eu estou fazendo, por trás disso que eu estou esperando? Ou até mesmo, Bia, mas o tempo não vai anular, não vai fazer com que essa pessoa perca mais a vontade de estar comigo? E há respostas para todas essas perguntas é não. Você não está esperando à toa, você não está perdendo o seu tempo, e muito menos essa pessoa vai te esquecer por conta do tempo que Deus está trabalhando na sua situação e nesse tempo que vocês estão separados. Pelo contrário, vocês terminaram um relacionamento faz 2, 3 meses ali, ou até mesmo por mais tempo, né, que foi. Bia, a gente já tá 6 meses, 1 ano separados. Mas isso não quer dizer que não vai ter restauração, ou que o tempo anulou tudo, ou até mesmo que você não tá vivendo da maneira certa, que você não tá fazendo nada certo. Pelo contrário, às vezes é necessário esse afastamento, é necessário esse tempo que está acontecendo justamente para que Deus possa trabalhar em ambos, entende? Eu sempre digo para vocês que a restauração, às vezes ela vai ser muito mais espiritual do que emocional. A gente precisa sim trazer estratégias, saber exatamente o que fazer durante o processo da restauração, mas que tem coisas que não estão no nosso controle, e aí que vem o lado espiritual. Por isso que eu conecto o espiritual, o emocional e o psicológico. Então, tudo isso tem que ter uma base, porque sem um, você não consegue fazer esse processo, sem outro também não. Só que nesse vídeo, eu quero trazer para vocês que o tempo que vocês estão esperando para fazer acontecer não é à toa. Às vezes você olha para sua situação e nada está acontecendo, só que é nesses momentos que vocês precisam confiar. Não olhar para o que não está acontecendo ou que você queira que aconteça, mas sim por conta de, pelo que você já passou, pelo que você já sobreviveu, pelo mínimo que Deus já fez na sua vida. Muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas que não aconteceram, com as coisas que não se alinharam, e a gente esquece de olhar para as coisas que a gente já viveu, para as coisas que Deus já está fazendo na nossa vida. E não, às vezes não vai ser no nosso tempo. Só que uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, que eu tenho colocado muito na minha cabeça esses últimos tempos, é que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera. E quando você entende que tudo coopera para o seu bem, você para de olhar para as coisas negativas, para as coisas que não estão acontecendo, e entende que tudo que está acontecendo coopera para o seu bem, que tudo vai dar certo. Não tem como dar errado alguma coisa se tudo coopera para o seu bem. Se essa circunstância na sua mente tá dando errado, você tá errado. Você está errado, porque tudo coopera para o seu bem. Enquanto vocês não olharem para situações como tá acontecendo isso, mas tudo isso coopera para o meu bem. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que você esteja passando por uma das piores dores da sua vida, você vai continuar olhando para o lado errado. Nesses momentos de dores, nesses momentos de espera, Deus ele quer que a gente confie. Deus ele quer que a gente olhe para a esperança, para as coisas que ele já tem feito na nossa vida. Não para as coisas que estão dando errado, não para as coisas que não estão acontecendo. Porque a espera é isso. Se você continua olhando para o lado errado, se você continua murmurando, vendo as coisas que estão dando errado na sua vida, mais vai dar errado. Isso é neurológico. É com base na neurociência, tudo aquilo que você foca cresce. Tudo aquilo que você vê como ruim, mais ruim acontece na sua vida. Então, e é espiritual isso também. Então, o povo do deserto, que tinha ali 40 dias para passar pelo deserto para ir para a terra prometida, ficaram 40 anos no processo, justamente porque eles não acreditavam que eles poderiam sair daquele lugar, que a espera deles estava sendo à toa, que o momento que eles estavam passando ali era só para o sofrimento deles. E muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes a gente olha para o lado errado, muitas vezes a gente vê as coisas erradas,
Muitas vezes a gente espera pro lado errado, no lado errado das coisas, e aí não acontece. Justamente porque a gente está focando nas coisas erradas, justamente porque a gente está olhando para as coisas erradas. Talvez o seu foco nesse processo precisa mudar. E esse vídeo talvez seja um sinal para você parar de olhar para o lado errado e começar a focar nas coisas certas. Eu consegui o meu processo de restauração, eu venci esse processo de restauração, não porque eu merecia isso, não porque eu quis tanto isso que eu consegui. Pode ter sido? Pode ter sido. Só que principalmente porque eu suportei o tempo de espera. Não tem como alguma coisa se manifestar na sua vida se você não esperar por essa coisa. Tem coisas que vão ser imediatas e tem coisas que vão precisar de um processo. Ainda mais que você tá, por exemplo, esperando por outra pessoa, que é a outra pessoa que está vivendo o processo também. Não tem como você fazer uma coisa se Deus precisa trabalhar naquela pessoa também, entende? Mas se você não passa pelo momento da espera, se você não passa pelo processo, não tem como você realizar alguma coisa na sua vida financeira dessa forma, no seu trabalho dessa forma, seus filhos dessa forma. Então, por que nesse processo não vai ser dessa forma? Mas muitos de vocês desistem no meio do caminho, assim como o povo do deserto. Então, por isso, muita gente não tem restauração, porque não sabe esperar. Muitas vezes, não muda também o que precisa ser mudado dentro do processo de restauração e fica cometendo os erros. E aí fica 40 anos o que era para ser 40 dias, entende? Então, nesse processo, mude o seu foco. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que tanto eu preciso mudar o meu pensamento para que as coisas possam acontecer na minha vida, mas também nesse processo de espera eu não preciso ficar parada. Eu não preciso esperar um milagre sair e acontecer na minha vida se eu não me posicionar também. Se eu não me tornar essa pessoa que eu tanto desejo ser. Se eu quero minha restauração no meu relacionamento, que foi o que eu fiz durante o meu processo de espera, eu precisava me tornar aquela pessoa que já tinha essa restauração. Aquela pessoa que queria ser completa sozinha, aquela pessoa que era restaurada internamente. Então, muitas vezes você tá parado no seu processo, esperando que Deus faça alguma coisa, sendo que você pode também fazer alguma coisa durante o seu processo. Tem coisas que vão depender de Deus, mas tem coisas que dependem de você, do seu posicionamento. Não é de você correr atrás ou de você mandar uma mensagem para essa pessoa, pelo contrário, é você se portar da maneira certa para que você possa ter essa restauração, para que você viva essa restauração, se tornando essa pessoa que já vive essa restauração. Não tem como alguma coisa acontecer na sua vida sem você se esforçar para isso acontecer. Não existe. Não existe isso. E quando eu estava passando pelo meu processo de restauração, eu entendi, tá? Eu quero viver esse processo, mas eu vou me posicionar para que eu possa fazer a minha parte, Deus faça dele aquilo que não está no meu controle, Deus vai fazer. E foi o que aconteceu. Durante o meu processo, eu não só esperei, mas eu me posicionei. Eu não só fiquei olhando para as coisas que estavam dando errado, mas para as coisas que Deus estava fazendo na minha vida. Eu não foquei no problema, eu foquei na solução. Tá, como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu passo por esse processo da melhor forma? Teve dias de lutas? Teve dias de lutas, teve dias de aflições, teve dias de aflições. Só que muitas vezes a gente deixa as emoções falarem mais alto, justamente porque você tá emocional, justamente porque você tá passando por um processo emocional. Só que nesse processo você tem que entender que não é suas emoções que te controlam, é você que se controla, é você que controla elas. Porque assim você vai ser uma pessoa com inteligência emocional e automaticamente você vai conseguir passar por todas as fases desse processo de restauração melhor. Não que você vai deixar de ficar triste ou passar pela dor, pelo contrário, você vai ficar triste, você vai passar pela dor, só que diferente, com inteligência emocional. Só que diferente, com Deus no comando. Só que diferente, com aquilo que você precisa se tornar para essa restauração acontecer. Hoje escolha isso. Pergunte para si: eu estou esperando da forma certa? Eu estou me posicionando? Ou eu só estou esperando as coisas acontecerem? Eu estou focando nas coisas erradas, eu estou murmurando o tempo todo, eu estou problematizando o problema, eu tô focando só no problema, só no que tá acontecendo, só que não tá dando errado, ou eu estou focando em me tornar essa pessoa,
em focar em coisas que já estão acontecendo na minha vida. Porque, gente, por mais que você passe pelo deserto, Deus sempre faz milagres dentro do seu deserto, dentro do seu processo. Então, se faça essas perguntas hoje, porque a partir dessas perguntas você consegue entender o que você precisa fazer a partir de hoje para mudar o seu processo. Porque não depende só de Deus fazer, só de Deus mover, só de Deus. Não depende só de Deus, depende da sua fé, depende do seu posicionamento, depende daquilo que você tem feito todos os dias. Porque o milagre, ele não vem na sua vida se você não estiver pronto. E não é Deus que te prepara. Não é Deus que vem e fala: olha, você precisa ser assim agora. Vou te mudar. Não. É através do processo que Deus te obriga a mudar. E se você não é mudado, é porque você não quer realmente evoluir, realmente romper. Porque sem a mudança não tem como você romper nesse processo, não tem como você evoluir, não tem como as coisas irem para frente. Então precisa evoluir tanto mentalmente, espiritualmente, emocionalmente dentro desse processo. Então se pergunte, o que você precisa fazer hoje para mudar esse processo de restauração enquanto você espera? Dentro do método da Reconquista, eu te ensino exatamente como você evolui mentalmente, espiritualmente, emocionalmente e consegue agir da forma certa, consegue parar de cometer os mesmos erros para sua restauração acontecer. Então, se você quer saber mais sobre o método da Reconquista e ter esse acompanhamento mais de perto comigo, o link tá aqui na minha descrição. E esse foi o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com alguém que tá precisando aqui desse vídeo também. E se você quiser deixar um comentário, nem que seja uma flor, um coração, para me ajudar a entregar mais para mais pessoas, eu fico grata pelo seu comentário. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.